Sejam todos bem-vindos. Uma ótima tarde a todos. Galera aí do Instagram e aqui do YouTube. Bora pra cima, tubarãozada. Estamos aqui para mais um vídeo. Você que tá chegando agora, deixe seu like aí, quem não é inscrito. Se inscreva no canal, segue aí no Instagram, para você não ficar de fora de nenhum conteúdo. Vamos lá, chegou aqui. Tamo junto. Espera a galera. Faz assim, ó, já compartilha esse vídeo aqui ao vivo no Instagram. Vou colocar aqui. Convidar os amigos. Bora lá. Feito. Tá pago. Então, bora de pra cima. Bora de conteúdo. Barãozada, tô vindo aqui. Hoje não programei nada. Coisas que acontecem no dia a dia. Essa semana foi bem tranquilo de trabalho. Como alguém que me acompanha aqui no Instagram, você viu os stories, tá bem tranquilo. Até comentei lá que eu não me preocupo. E assim, eu deixo fluir, tá no flow, deixa no flow. Por quê? Porque a gente precisa olhar, ter um olhar diferente para a circunstância que acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente fica naquela loucura, já falei muito sobre isso em outros vídeos. A gente fica na loucura do dia a dia e não se percebe. Não percebe os nossos comportamentos. Vou contar aqui uma história que foi lá no passado, se passou em 2004. Eu até vou fazer tipo um remix, falar um pouco do que eu vi ontem. Eu costumo assistir documentários que me traga algum tipo de conhecimento. E apesar de dar risada no comentário, né, com esse show, né, do Whindersson Nunes, eu me identifiquei com ele, porque ele passou por um processo de depressão recentemente, foi durante a pandemia. Mas assim, em 2004 eu passei por um processo de depressão muito forte. Eu fiquei 9 meses, você deve ter comentado algo do tipo, mas eu fiquei durante 9 meses, quase um ano, nesse estado depressivo. Porque é um estado que nós ficamos. E foi difícil. Você não quer falar, e você não quer se socializar, você não quer falar com ninguém. E é difícil, as pessoas não te entendem de verdade. Eu hoje entendo. E aí, Marcão, seja bem-vindo. Pouquinho, tamo junto. Então, galera, ninguém me entendia. Gustavo, meu amigo, tudo bem? Tamo junto. Então ninguém entendia. Alguns familiares entendiam, mas alguns colegas, né, de trabalho, do ciclo de amizade, e julgava. Eu sei que julgava. Hoje eu entendo. Julgava por não saber o que que é. Muita gente hoje nem sabe o que que é depressão. Às vezes você está se sentindo para baixo, você se sente muito isolado e você quer se isolar, né? E um negócio que hoje eu sei que até o celular te deixa num estado diferente, te dá dopamina, mas naquela época ele me dava cortisol, porque eu não conseguia nem ouvir o barulho. Não sei se alguém aqui é desse tempo, talvez não seja ou não teve esse tipo de telefone. Eu tinha aquele Nokia que abria assim, ó, parecia um absorvente. Cara, eu não suportava o barulho daquele telefone tocando, porque era trabalho, meu telefone era 24 horas. E dentro desse processo, como eu falei, eu não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém. A única coisa, assim, que foi crucial foi a família. Porque meu irmão, minha mãe, estava sempre me procurando e me tirava de casa, para me tirar daquele estado. Eu trabalhava, só que na verdade eu não trabalhava, eu ia lá passar hora no trabalho.
e eu me escondia muitas vezes. Claro que perceberam durante o trabalho, perguntavam se eu não queria me afastar. E eu falava assim, não, eu preciso trabalhar. Eu ficava preocupado com o trabalho. Era jovem, né? Muito jovem, não tinha muita experiência. Todos nós temos esse medo de perder o trabalho, de ficar sem trabalho. Por que que eu entrei nessa questão hoje? Justamente por estar vivendo até um período de pouco trabalho, só que hoje eu estou bem tranquilo, hoje eu já trabalho isso. E a gente não controla o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente controla o hoje. Então não adianta eu me preocupar com o que vai acontecer amanhã. As situações que eu me proponho a fazer hoje que vai definir o meu futuro. Então, assim, eu percebo em algumas pessoas, né? Eu consigo ver, consigo até ler na fisionomia da pessoa e alguns aspectos que ela se comunica comigo, que ela tem algum problema, a gente até consegue identificar porque a gente já passou por esse processo. E é muito doido. E tem um tabu também, as pessoas não falam. Como eu falei, as pessoas julgavam que eu era vagabundo, que eu não queria trabalhar, que eu vivia me escondendo. Mas assim, era a pior hora do dia, era horário de trabalho. À noite eu não conseguia dormir. E aí eu ficava na janela de casa, observando as pessoas na rua a noite inteira. Sabe, parecia um psico. Eu fumava 3 a 4 maços de cigarro por dia. Eu fumava, na época, Hollywood. Cara, e quando eu ficava com um cigarro só ou com um maço só, eu entrava em desespero. E aí eu tinha que sair para comprar cigarro para passar a noite. Só que chegava de manhã eu queria dormir, só que precisava trabalhar, precisava pagar os boletos. Só que o que que acontece com tudo isso? A vida fluiu da mesma forma, tudo aconteceu. Claro que eu tive pensamentos suicidas durante o trabalho, eu trabalhava na época num prédio, isso é muito doido. Robinho, legal, cara, tamo junto. E aí, enfim, eu busquei ajuda externa também, eu me cuidei espiritualmente, eu me cuidei com a medicina. Na verdade, com a medicina eu me virou uma chave na época que eu não. Eu tomei o remédio 2 vezes. Só que eu tomei de um jeito meio doido. Eu tomei com energético, cara. É um antidepressivo, tarja preta. E eu passei mal, a cabeça queria explodir. E aí eu falei, cara, não faz sentido eu tomar essa parada aí, mano. Mas assim, com o tratamento espiritual você se encontra de verdade, né? Você tira essas energias. De verdade, é incrível. Se você hoje, claro, se existe ateu, é porque existe Deus, tá? Tudo bem também. Não estamos aqui falando de religião nem nada. Espiritualidade não quer dizer religião, e sim você se conectar com algo divino, ok? Não levantamos bandeiras de nada, porque cada um sabe onde se encontrar na sua espiritualidade. O intuito aqui é falar sobre o assunto e para que te ajude de uma forma que eu fui ajudado lá atrás. E aí, depois disso que eu tomei a medicação, eu falei, cara, eu não vou tomar, não vou ficar dependente disso, porque isso é como se fosse um analgésico. Ele te tira aquela dor de cabeça, mas ela vai ser momentânea. É igual um band-aid, que ele tampa a ferida, mas não cura. Ele só tampa, só para não ficar exposta. E a mesma coisa que eu entendo hoje com os medicamentos. Claro, tem pessoas que, num determinado momento, vai precisar desse auxílio porque ela talvez não tenha um autocontrole das suas emoções. Na época eu também estava sem controle nenhum. Eu amo direção. Na época que eu entrei nesse estado depressivo, eu fui startou por pessoas. Quando você entra num estado, muitas vezes você sempre vai ser bloqueado, vai ser é, interrompido coisas na sua mente. Suas sinapses neurais vai ser interrompida, vai ter esse bloqueio ou vai fazer essa ligação que associa a medo. E na época eu trabalhava em 2 empregos e eu fui assaltado, fui roubado, né? A mão armada. Eu tomei um tiro, pegou de raspão, mas na época sangrou e aquilo foi muito doido, foi muito louco. E eu não conseguia mais desenvolver essa atividade por causa disso. Então gerou esse bloqueio, né, por causa desse assalto. E nesse assalto, foi assaltado, quando eu fui assaltado, levaram a minha moto. Era uma CB500 e todos os meus documentos eram um dia chuvoso, era às 11 horas da noite, né, numa escola que eu trabalhava, e os documentos estavam todos dentro do banco e foram tudo embora. Fiquei sem nada, sem RG, sem CNH, foi tudo, levaram tudo. Telefone também, fiquei sem telefone.
Então, assim, durante esses 9 meses, no máximo que eu conseguia me locomover ou era de bicicleta ou era de condução. E eu não conseguia dirigir. Já não tinha CNH, mas eu não conseguia. Eu bloqueei de verdade. Bloqueei geral. Não conseguia trabalhar, não conseguia dirigir, não conseguia fazer nada, gente. Eu era um vegetal ambulante. Eu só vegetava, eu só fumava. Eu cheguei a pesar na época acho que uns 40 quilos. Hoje eu tô com 90, vê só, né? Com a idade adulta. Então, assim, é um assunto muito que é atual. Antigamente, a pessoa falava que era frescura. Hoje não, hoje já tem até uma consciência. Mas às vezes você não identifica esses problemas. E aí, por que que eu vim falar isso? Ontem eu assisti o show do Whindersson. É que ele fala é sobre mim mesmo. Por isso que eu tô falando, é sobre mim. Eu não gosto de ficar só falando sobre mim, mas algumas coisas que eu falo pode ajudar alguma pessoa que às vezes esteja ou passou por esse estado e fala, caraca, passei por essa parada aí. Só que não é simples você passar se você não tiver um apoio da família, que é a base. É a nossa base, tubarãozada. De verdade. Às vezes a gente se isola por causa de uma coisa ou outra, porque você tem uma tretazinha com o irmão, ou com o pai, ou com... Cara, a família é a base de tudo. Tenta entender o que eles falam, que não é por mal, é por aquilo que eles já viveram. E às vezes eles querem dar pitaco, isso é normal. Só que você não leva pro coração, só entende. Isso é uma outra fase, tá? Mas tudo bem. Então, assim, o que eu quero falar é sobre a família, que a família que me tirou também desse estado, me ajudou muito, foi um fator muito importante. Então, quando eu assisti a série não, o show lá do Whindersson, é sobre mim mesmo, eu tinha assistido a anterior dele. E ele falou muito sobre o casamento dele e tal, das viagens e tal. É um cara legal, um cara massa mesmo. E legal. Aí eu falei, eu vou assistir essa aqui de novo, essa hoje. Aí comecei a assistir e aí ele falava justamente da depressão, mas ele não falou, não aprofundou a depressão porque não importa, ele só conectou. Ele conectou comigo a história dele, porque ele falava que não queria fazer nada, ele teve um problema lá que desencadeou. Claro que foi um processo, né, dentro da vivência dele, e ele não queria mais trabalhar, ele ficou 6 meses sem trabalhar, não conseguia trabalhar. Se vocês quiserem, vocês assistem lá, depois eu posso pôr até no Stories o link, mas tá na Netflix. Então, ele não abordou muito essa parte, que também não importa muito. Claro, importa você falar do assunto que você resolveu. E qual que foi a virada dele de chave? Que conectou com a minha. A virada de chave dele foi quando o Alok convidou ele para fazer uma parada lá, um tal de remix. E aí, Diogo, tamo junto, meu parceiro. Ele entrou lá pra. O Alok foi. Convidou ele para fazer, pô. Ele falou, pô, mas eu não tô afim, cara. E o Alok falou pra ele, pô, mano, essa parada dá muita grana. Ele, opa! Aí falou em dinheiro. Cara, o cara tem dinheiro, mas tudo bem. Mas tem uma engrenagem que move você. Pode ser dinheiro, pode ser um propósito, pode ser você mudar de nível, conseguir algo maior, aquele sonho, uma viagem, pode ser você ter um final de semana bacana, ter uma viagem de férias. E aí te starta, falar, porra, meu, se eu não... Perdão pelo... se você não startar de alguma forma, no meu caso, startou dessa forma. Quando eu consegui olhar pra mim, eu falei, cara, o que que eu tô vivendo? Eu preciso sair desse estado. E aí, tipo, tava tudo lascado também. Conta. Cara, na época eu devia agiota. Muito doido, velho. Porque assim, passou. Mas tem algumas consequências. Mas eu não tava nem aí. Mas eu devia agiota, devia banco. Cara, minha vida ficou muito doida. Foram vários processos dentro dessa depressão. Então, voltando, o Alok convidou ele a fazer essa parada aí. Ele, cara, mas quanto que dá mais ou menos? Ele perguntou pro Alok. Depois assiste lá. Falou, cara, eu faturei 500 mil dólares aí só em um evento desse. Ele, caraca, vamos! Aí o Alok falou pra ele, quanto você quer? Ele falou, amanhã, porque não dá pra fazer hoje, né? Aí eu, caraca, velho, que da hora. E aí ele, no meu caso, eu trabalhava com uma empresa e eu também fazia outras atividades. Eu fazia vendas na época, eu trabalhei muito com marketing multinível.
E eu falei, mano, como é que eu saio desse estado? Aí eu lembro que teve um colega meu do Guarujá, a gente trabalhava nessa área, e aí eu falei, cara, eu tô fechando umas vendas, só que eu tô sem investimento, eu tô sem produto. Aí ele falou, cara, eu te empresto, você vai lá e faz a venda e você repõe e me devolve o dinheiro do produto. Falei, bacana, mas eu não tinha nem dinheiro de condução para ir, né? Morando em São Vicente, e ele morava no Guarujá. Aí ele falou, ó, eu tenho um atendimento para fazer perto da balsa, só que do lado do Guarujá. Eu falei, bacana. Aí eu falei, então eu vou até a balsa. Ele falou, beleza. Aí eu peguei, arrumei uma bicicleta emprestada, fui até a balsa, atravessei, porque não paga de bicicleta. Atravessei pro Guarujá, peguei os produtos com ele e voltei. E fiz as minhas vendas. E consegui, aos poucos, saindo desse estado. E o que, que eu busquei de motivação? Eu busquei um lado externo, porque não adianta a gente ficar olhando para o interno. Porque primeiro a gente precisa mudar o invisível para mudar o visível. Mas quando a gente olha muito para dentro, a depressão ela é um estado emocional que trabalha dentro da nossa mente. Então, se você fica nesse estado depressivo e olhando para dentro, você entra no estado sinestésico, que é um estado que você fica assim, ó. E aí você não consegue enxergar. E aí eu mudei essa percepção nessa época, eu nem longe de conhecer programação neurolinguística, e eu comecei a olhar para frente, para cima. E o que que eu fazia? Eu ia no shopping, eu olhava coisas boas, eu ia numa loja de carro, mesmo sem ter condições de ter um carro, mas eu já me via dentro daquele carro, entende? Eu já comecei a reprogramar a minha mente, a minha mentalidade. Claro que já estava equilibrando, equalizando o lado espiritual, o lado financeiro, mas foi quando me startou. Por isso que eu me identifiquei com a história do Whindersson, apesar dele ter mais grana, né, e tá tudo bem também, mas não importa a condição que nós temos hoje. A gente pode criar e sair de uma situação de depressão e decolar. Essa é a minha sacada de hoje. Por quê? De lá para cá, tudo que eu coloco de possibilidades para mim alcançar, eu lembro lá da depressão, mas eu falo, eu nunca mais vou voltar. Eu não tenho medo, porque hoje, com tudo que eu venho me desenvolvendo na área, no transporte, tá, galera? Tá, tubarãozada? Tudo que eu me desenvolvo, eu aplico no dia a dia, isso melhora a cada dia, 1%, como eu já falei lá atrás. Então, assim, eu mesmo não tendo grana, eu ia no shopping. Pô, no shopping só tem coisa cara. Hoje eu aprendi a trabalhar essa mentalidade de escassez. Eu não tenho mais mentalidade de escassez. Eu não penso com o que eu tenho no meu bolso hoje, na minha conta bancária. Mas eu visualizo como eu já possuísse aquele algo. E aí eu consigo alcançar. Eu comentei até de uma colega que ela faz uns stories nessa questão. Ela explicando e tal, como você agradecer. E cara, já falei também, não sei, só para não ser repetitivo, às vezes você está aqui primeira vez nessa live, deve estar em alguma live lá para trás. Eu comecei a escrever o Caderno da Gratidão quando eu aprendi essa parada, e eu escrevi muitas coisas lá. Escrevi moto, do caminhão, né, do meu caminhão, de que tal caminhão. Cara, e aí eu fiquei um tempo, né, se você vai escrevendo. Fiquei um tempo até, procrastinei também, não escrevi algumas coisas. Mas eu revisitei lá um mês de escrito. E aí eu, caraca, velho, isso aqui tudo eu já conquistei. Tudo isso eu já conquistei. E agora eu preciso colocar mais metas para frente, né? Desde 2017 que eu aprendi essa parada de colocar meta, de visualizar onde eu quero chegar, metas daqui a 5 anos, como que eu quero estar daqui a 5 anos. Aí falar, pô, tu tava falando de depressão. Cara, a depressão já foi, ficou lá no passado. Mas o que eu tenho para te falar aqui é que você pode mudar a sua realidade. A família, que como eu falei, ela é a base de tudo. Entende? Falei outro dia na live do dia do meu aniversário. Se você tem alguma treta com o pai, com a mãe, com o irmão, com a tia, não importa. Libera o perdão para essa pessoa. Porque é muito poderoso. Você pode não sentir agora, mas às vezes você carrega um monte de culpa, carrega um monte de bloqueio porque você não liberou o perdão. Por que eu tô falando disso? Porque lá atrás
a minha família que me tirou desse estado. Eu sou muito grato pelo meu irmão, de verdade. É embaçado falar da emoção assim, mas emociona. Vou contar o fato, né? Eu tenho um elo muito forte também com meu irmão, nesse sentido. Um tempo atrás, ele passou por um procedimento e eu falei, cara, vamos pra cima, se é isso que você quer. Porque, independente que é da reciprocidade, mas lá atrás, mano, se eu cheguei aqui, foi porque meu irmão passava lá em casa. Final de semana, né? Na semana, não. Mas final de semana eu tava lá na janela fumando meu cigarro. Eu não queria sair pra nada. Ele falava, não, entra aí, bora. Entra no carro aí, vambora. E aí saía, a gente ia passear, ia pra casa de um, pra casa de outro, mas me tirava daquele estado. Entende? É complicado a gente voltar, mexer nessas feridas. Mas assim, eu me emociono, mas é de felicidade. Porque, como é que eu posso falar? A gente cura essas feridas. E se eu me proponho a entrar nessa emoção aqui também, que eu sei que eu vou entrar, não tem como. É minha história. É para conectar com você, para você ver que você não tá sozinho. Basta você conectar com as pessoas que faz sentido de verdade na sua vida. E aí, TK, beleza? Tamo junto. Ih, a parada não funciona aqui. Bruna, legal. Se você deixa nos comentários aí que tá valendo a pena. Você que chegou aí pode compartilhar com os amigos. Tamo junto, vamos pra cima. Então, galera, eu gosto de pegar pequenas histórias que conecta de verdade comigo. Quando eu assisti o show do Whindersson ontem, eu falei, caraca, mano, tem tudo a ver. Porque eles estão falando de ser humano. Nós, caminhoneiros, somos ser humano. Todos nós somos ser humanos. Estamos vivendo, estamos respirando, somos ser humano. Temos nossas dificuldades, temos nossas peculiaridades, né? As nossas histórias, nossas intimidades. E às vezes a gente não consegue se abrir. Se a gente não consegue se abrir, a gente vai ficar nesse estado fechado. E aí se você às vezes eu falo para um colega que não necessariamente dinheiro, se você estiver precisando, eu falo para eles, né? Mas às vezes uma palavra que você fala para esse colega e muda o jogo dele. Ele sai desse estado, entende? Eu observo bastante, às vezes você nota que a pessoa faz atos, aí você até julga, pô, mas o cara é ignorante, o cara, pô, não precisava isso. Mas você precisa entender, às vezes, o que está passando na mente, o que aquela pessoa está passando em casa, a tribulação que ela está passando em casa, com filho, com filha, com esposa, e às vezes ela não consegue administrar. E aí ele vai ao extremo, você acaba criando mais problemas quando você chega no trabalho e desconta em outra pessoa. Você chega no trabalho e quer chutar o pau da barraca, entende? E eu conversando, eu entendi, eu vi, isso aconteceu de verdade, por isso que eu estou lembrando. Eu não posso, né, ficar falando exatamente, porque são pessoas reais, né? Não estou contando história, estou contando uma história que eu me deparo no dia a dia com os próprios colegas. E a gente só de conversar, eu falo, cara, se tu tá passando por dificuldade financeira, o problema não é dinheiro. Porque se o problema fosse dinheiro, se você for no banco pegar 50 mil reais, vai resolver? Não vai, você vai pôr um band-aid no problema. Porque o problema não é dinheiro. O problema é o controle das emoções. Isso é fato, gente. Isso é muito fato. Porque dinheiro não resolve o problema. O que resolve é você resolver as tretas internas que tem dentro de você, o modo de pensar. Mudar esse pensamento em relação à família, em relação ao mundo. Entende? Isso é muito poda. Eu vou colocar poda. Porque pode ter criança ouvindo aqui. Mas, e é isso que arde meu coração quando eu converso com pessoas. Porque tudo se diz respeito a pessoas. Respeite o seu semelhante. Ame o próximo. Isso é muito louco. Meu amigo TK, tamo junto. E aí, galera, só pra
dar um andamento aqui. Quando eu comecei a sair do estado, comecei a me curar da depressão, demorou um tempo e teve uma peculiaridade muito louca também, que assim, eu fui orientado a fazer oração. Eu fazia oração, acho que eu já falei, mas também fez muito sentido isso, ter essa conexão. Vinícius, tamo junto, meu parceiro. A parada aqui depois que não funciona. Cara, acho que tanto que eu orava durante o dia, rezava, não importa como que você entenda, eu acho que eu passava o dia inteiro. Cada tic-tac do ponteiro do relógio era uma oração que eu fazia. Teve dias de eu orar da hora que eu entrava no trabalho até a hora de dormir. Ininterruptamente, mentalmente, mesmo conversando com a pessoa, eu estava com aquela oração. Esperando o elevador, eu estava orando, agradecendo, orando e agradecendo, orando e agradecendo, para que pensamentos contrários não entrassem na minha mente. Porque como eu subia 13 andares, 12 andares, e eu ia subir, quando eu tinha pensamentos suicidas, era nesse prédio. É muito doido, velho. E tem aquela vozinha que sopra no teu ouvido e fala, vai, você não tem coragem, mas se você fizer isso, vai resolver teus problemas. Vem aquela vozinha. Não sei se você já ouviu essa voz. Essa voz é muito doida, eu tô até me arrepiando aqui, ó. Não sei se a câmera é boa. É muito doido. E então eu ficava orando, eu ficava rezando o tempo todo, o tempo todo. Esse processo demorou uns 3 meses. Porque 9 meses foi um período de depressão, mas até você alcançar um estágio para falar assim, eu tô curado dessa pomba. Demora um pouco, são processos, você precisa ressignificar muita coisa, o que te levou àquele estado. E eu sou muito grato hoje por isso, também pela família, como eu já falei. E o que me levou depois, na época eu já tinha lido, que eu vou indicar aqui o livro, tocou no coração de mostrar. Eu já falei desse livro, todo mundo, é um livro que é jargão, mas o que mudou foi esse livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, Roberto Kiyosaki. Eu já tinha lido. E aí depois tem esse outro livro aqui, que é o Nunca Desista dos Seus Sonhos. Porque naquele momento depressivo, eu falava, cara, não vai dar mais certo. Nada vai dar certo mais na minha vida. Eu ficava naquele pensamento, falava, nada mais vai dar certo. E depois que eu li esses 2 livros, eu falei, caraca, velho, ainda dá pra sonhar. E enquanto a gente tá pulsando, enquanto a gente tá respirando, você pode sonhar. Você deve sonhar, porque quando a gente não tá mais sonhando, a gente já tá morto, de verdade. E eu saí de verdade do caixão, porque, como eu falei, eu vegetava. Eu era um ambulante vegetal. E a leitura hoje faz parte da minha vida, né? Às vezes procrastino um pouco, mas se você não tem o hábito de ler nenhum livro, não fala que não tem tempo, todo mundo tem tempo. O tempo tem as mesmas 24 horas para todo mundo. Eu tava na live do Robinho, outro dia ele fala que, menino da hora, ele fala, cara, eu não conseguia ler e tal, eu acordava 1 hora mais cedo e tinha sono e botava o despertador e dormia de novo. No meu caso, né, eu pego para ler e quando eu não consigo desenrolar muito, eu vou lá e ouço o audiolivro, tem no YouTube. Isso hoje não é mais desculpa para você obter o conhecimento, mudar a forma de pensar. Você não vai... Tipo, o Pai Rico, Pai Pobre foi um cara que ele teve 2 pais, né, na analogia dele. E ele tinha a instrução do pai rico e do pai pobre, e ele filtrou e trouxe muito claro essa parada, que é a corrida dos ratos, que é o ciclo que a gente vive. Não tem nada a ver com depressão, isso é pós-depressão. Mas eu queria de verdade deixar isso aqui, esse aprendizado, porque foi uma fase muito incrível na minha vida. E hoje eu tenho um outro olhar. Faço o que eu amo, que é dirigir, sou caminhoneiro com muito orgulho, que eu já falei. Estou, né, também. Corre diz nas minhas veias. Não foi como é que se fala? Passado de pai para filho, mas sim, eu observei, eu
sou um cara que sou apaixonado por direção, dominar a máquina, aquela sensação de dominar. Tem pessoas que eu conheço, que eu me conecto, falo, caraca, mano, deve ser muito da hora de dirigir. Eu falo, cara, é muito tranquilo, é muito fácil a pessoa falar, ah, mas porque tu já dirige. Mas não. Quando eu comecei de verdade, efetivamente, eu ficava com receio, claro, descer uma serra com 27 toneladas, 25 toneladas. Você tem que ter uma habilidade, não é só descer, né? Ou subir também. A mesma pressão que você tem que utilizar para descer é a que você tem que usar para subir, aí você faz inverso. Você desce carregado. Eu aprendi isso com um colega. 24 toneladas para subir, você vai subir em que marcha, dependendo da potência dos cavalos do caminhão? 320 cavalos, vamos colocar aí de um Constellation. Você vai subir em quarta marcha reduzida, você vai descer com esse peso nessa marcha, utilizando freio motor, porque se você deixar embalar, amigo, já era, você não segura. O sistema de freio não aguenta, mesmo hoje com ABS acontece muitas paradas, às vezes ele pode até aguentar, mas se o trânsito parar, e acontece isso muito da autoconfiança. Eu já até comentei, não é mudando o assunto, é falando da minha paixão de verdade. Contextualizei lá com a paródia do Whindersson, com a minha história, para mostrar para vocês, isso ajudar alguém que de repente passou, tem um parente né, que esteja nesse estado, entenda ele que ele está nesse estado depressivo e não é uma frescurinha. Cara, depois da pandemia, os relatos, você sabia que é proibido falar de suicídio na televisão? A estatística é enorme. Suicídio matou mais que o Covid. E agora vem outra parada aí que eu não me conecto com essas coisas. A gente precisa se cuidar, precisa ter informação. Mas esse bombardear de informação negativa só vai te limitar em fazer algumas coisas. Quantas coisas você deixou de fazer por causa do medo? Por causa do medo a gente deixou de fazer várias coisas durante essa pandemia. E aí a nossa vida parou de verdade. Se não fosse a internet, tinha parado geral mesmo, entende? Mas assim, ainda estamos vivendo isso. Só que o que está acontecendo novamente? Tá vindo eleições. Então tá tudo solto, né? Tá tudo solto. Tá tudo muito solto. Tá tranquilo. De vez em quando o jornal solta uma matéria ali, ah, aumentou os casos, agora é o tal do macaco. Até o meme, o cara colocou a máscara lá no toba. E aí, Gabi, tamo junto. Então, galera, eu vim falar sobre isso. Acho que espero ter passado alguma coisa, algum conteúdo. E se algo fez sentido, compartilhe esse vídeo com um amigo, vai fazer sentido para ele. Porque eu vivi, né, de fato, de verdade. E é uma história, como é que se fala? Depressão é uma doença muito foda. Matou mais que o tal do Covid. Mata mais que o Covid. Pra você ter uma ideia, no Japão, as pessoas, elas, o nível de, lá na verdade, no Japão, eles são muito solitários. O índice de suicídio é muito maior e não é falado sobre isso. Isso a mídia não deixa falar para não propagar, mas é de um jeito errado, pode se falar de outra forma. E eles têm tanta dependência de ter esse contato com pessoas no Japão, porque mesmo pessoas bem-sucedidas financeiramente, eles cometem um delito para ficar preso, porque dentro da convivência penitenciária ele tem colegas, ele tem atividades em grupo. Olha só essa dica aí, talvez você não sabia, talvez não esteja no radar de vocês. Como eu leio bastante, vejo bastante matéria, converso com pessoas que me traz alguma informação, isso é útil. Fala, pô, o Japão é um país top, desenvolvido, hiper mega subdesenvolvido, mas as pessoas cometem delitos para ir para cadeia, para ter contato. Isso que a gente tem aqui, que a gente é um país livre. Nós como caminhoneiro transitamos, conhecemos culturas, e às vezes você vai numa determinada cidade e nem sabe o que acontece naquela cidade. Às vezes você julga com o cara tá pedindo esmola no semáforo, mas você não sabe a história dele. Claro, você não precisa estar sabendo, mas tem algum motivo. Pô, às vezes você fala, se você não tem R$ 1 no bolso para tomar um café, você fala, caraca, como é humilhante, né? Você não vai pedir. Pô, você acha que o cara ali
que está pedindo não é humilhante para ele, às vezes ele até continua porque ele acaba... ele só depende daquilo. Mas às vezes o cara tem uma história incrível, tem uma família, tem pessoas na família, ele largou casa, largou a família, até a ascensão social que ele tinha. Então, meu barbeiro, o Coquinho, tava aí. Cara, ele contou a história de uma pessoa vulnerável que ele encontrou, ele faz ação social. E o cara contou, cara. O cara tem grana, o cara é rico e largou tudo, a família pra lá. O cara mostrou lá a rede social dele, que ele, né, ele não tem nem celular mais. Aí ele falou, entra aí. Meu, o cara era rico. E o que leva uma pessoa sair do seu convívio social, tem até um certo conforto para ir morar nas ruas? Às vezes um estado depressivo, às vezes a não compreensão da família, ou pode ser até problema, pode até ser problema com ele mesmo, com bebida, que é um problema social muito grande. Bebida, drogas, não sem criticar a pessoa, pessoal. Mas o ponto de partida eu entendi que às vezes começa com um pequeno vício, só que você fala, isso não me domina. Aí você vai aumentando a dose. E daqui a pouco aquela dose aquele tipo de alucinógeno, daquele cogumelo, vamos falar de cogumelo, que o cogumelo é um alucinógeno, já não faz mais efeito, aí você passa para um outro e daqui a pouco você não controla mais, porque ele te dá muita dopamina, muita ocitocina, muita adrenalina, e você não consegue isso com outras atividades que você nem sabe, que produz esse mesmo efeito. Então, assim, antes da gente julgar, a gente se põe no lugar daquela pessoa. Isso que é o legal. Quando você se coloca no lugar do outro, porque quando você começa a julgar, às vezes é aquilo que está em você que você está refletindo no outro. Entende? Então hoje, galera, eu não julgo nada nem ninguém. Nosso inconsciente, a todo momento, ele julga, isso é padrão. Mas quando você domina a sua mente, você comanda a sua mente, você comanda seu cérebro. E aí você passa a ter essa mudança de mentalidade, ter essa mudança de mindset. E aí você torna o seu ambiente melhor, os seus estados emocionais melhores, para não entrar num estado pior. Não se colocar no lugar do outro faz com que às vezes você se vê lá naquela posição e fala, caramba, antes eu julgava, antes eu falava e ó, hoje eu tô aqui. É para você refletir e tornar a sua vida melhor. Da sua família, que a família é a base. A família é a base de tudo e não importa como que é o convívio, basta você mudar a sua percepção, porque tudo que eu vivi até hoje, se não fosse a família, eu não estaria aqui falando com vocês hoje, de verdade. Beleza? Tamo junto, galera. E aí, Paquito, tamo junto. Esse é parceiro também, aprendi muito com esse camarada. Tamo junto. Então aqui era lá falava lá do Paquito Móvel. Show de bola, 30 metros. Galera, é isso que eu tinha para falar aqui hoje. Fez sentido para você? Caminha aí, compartilha com os amigos para me poder trazer mais conteúdos que entregue para mais pessoas, tanto aqui no Instagram como no YouTube. E tamo junto. Abraço, meu amigo. Tamo junto, tubarãozada. Vamos para cima. Um excepcional final de semana a todos. E gratidão por vocês que ficaram aqui até o final. Espero ter contribuído. E qualquer coisa, deixa nos comentários lá no Instagram, no YouTube. Se você quer que aborde outros assuntos, faça perguntas também, para a gente estar respondendo. Que a gente vai avançando cada dia um pouco e para a gente chegar na nossa missão. E a gente não veio aqui a passeio. Somos pequenos seres espirituais, tendo uma vivência terrena. Isso diz o meu mentor, Rodrigo Cardoso. E sozinho não dá. A gente precisa desse ambiente de pessoas compartilhando conhecimento.
Beleza? Tamo junto, bora pra cima. Tamo junto, tubarão. Bora.